Episódio do Repercuta Podcast para fechar 2023. Na verdade, uma inauguração de uma série que eu acho que pode se tornar uma tradição aqui também no Repercuta, que é a gente fazer uma retrospectiva, a gente rememorar tudo que houve no ano, voltado para o mundo dos tambores, o mundo do ritmo, da bateria e da percussão, trazendo as notícias do ano, tudo que passou, tudo que foi destaque pra gente, pro nosso mundo da bateria e da percussão, entre notícias, entradas, retornos, saída de integrantes, novos registros, movimentações de mercado também, enfim, tudo que envolva esse universo. Eu sou Jade Tavares e foi muito bom ter você por aqui em 2023. Espero que você tenha curtido o conteúdo e espero que você continue por aqui comigo em 2024 também. Vamos embora. Repercuta. Vou começar falando um pouco da Mr. Big, que agora conta com o baterista Nick De Vigilio, substituindo o Pat Thorpe, que faleceu em 2018. Vale lembrar que o baterista Matt Starr também chegou a ocupar a vaga durante algum tempo, até a chegada do Nick. A Ego Kill Talent, eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas teremos, e talvez já tenha saído esse episódio com o Rafael Miranda, baterista da banda, na passagem dele aqui em Recife, abrindo para a turnê do Evanescence. E nós tivemos no finzinho também de 2023 o anúncio da saída do outro baterista da banda, o Jean Dolabella, ele que passou entre vários outros projetos, além de produção musical, enfim, podcaster também, pesquisador. O Jean também passou pelo Sepultura, compõe a banda da Pitty e também agora é ex-integrante da Ego Kill Talent. No momento do anúncio, a gente ainda não sabe para onde o Jean vai, quais seriam os seus próximos projetos, o andamento da sua carreira. Em breve a gente deve saber. Outra substituição foi a saída do Dave Lombardo, que estava no Testament, prestando seus serviços, e agora substituído definitivamente pelo Chris Dovas. Isso após a saída do Gene Hoglan, que deixou o posto na banda. Já o Xamã, que viu o Ricardo Confessori sair da banda, terminar a banda praticamente, mas aí o grupo se juntou para uma apresentação comemorativa no Summer Breeze, e aí a gente tem outro cara na bateria lá, o Guilherme Martin, que substituiu o Ricardo. Mesmo assim, vale lembrar que na época também os membros da banda declararam que não tinha intenção de continuar com a banda sem o Ricardo Confessori. Tivemos o fim do Xamã através do Ricardo Confessori, na medida em que ele entra em discussão com alguns fãs por conta de preferências políticas pela internet, e teria sido isso o estopim. O Ricardo até se justificou posteriormente em entrevista, explicando a situação do Xamã, a época do término, sendo essa manifestação dele apenas uma última fagulha ali que faltava para o fim da banda. Uma curiosidade revelada esse ano foi a presença do baterista Mikkey Dee, ele que fez história no Motorhead e que integra os Scorpions desde 2016. Esse ano foi revelado que, menos de um ano após o falecimento do Lemmy, que era o líder do Motorhead, o Mikkey Dee já estava ensaiando com os Scorpions, substituindo o James Kottak, que teve alguns problemas com dependência química e acabou deixando a banda. Como a gente tá falando de mudanças, logo no início do ano, a gente teve uma substituição na banda brasileira Nervosa, banda de thrash metal. Saiu a Nanu Villalba e entrou que é argentina, e entrou a romena Micaela Naidenova. Na época, logo no início do ano, a Nanu até revelou alguns problemas financeiros como sendo o empecilho maior do problema e do rompimento dela com a Nervosa. A Micaela continua na banda desde essa substituição e já vem fazendo turnês com a Nervosa. Um registro infeliz foi o Rick Allen, para quem não conhece, baterista do Def Leppard, um exemplo de superação. Pretendo trazer um episódio do Repercuta falando da trajetória desse cara. Ele chegou a ser agredido no hotel onde estava hospedado lá na Flórida durante a turnê do Def Leppard com Motley Crue. O Allen também chegou a fazer um boletim de ocorrência por conta desse abuso. O Rick perdeu um braço em um acidente de carro em 84 e desde então fez toca com adaptações na bateria para poder suprir essa deficiência. O Rick, inclusive, nessa turnê participou de alguns shows do próprio Motley Crue, tocando algumas músicas.
Também no primeiro semestre a gente teve cancelamento de um show de uma das bandas que eram mais aguardadas no Lollapalooza Brasil. Estou falando da Blink-182 e por um motivo baterístico, o Travis Barker se lesionou em um dos dedos da mão e precisou passar por cirurgia. Por conta disso, o show foi cancelado e adiado também para a edição de 2024. Ele rompeu um dos ligamentos de um dos dedos da mão durante os ensaios para a turnê do Blink. E depois comunicou que tem se machucado novamente, sem especificar o que era. O Travis chegou a ser acometido recentemente também por uma pancreatite, que foi descoberta depois de uma endoscopia. E endoscopia essa que era no intuito de retirar um pólipo em uma área sensível dele. Ou seja, foi uma série de problemas, mas que o Travis se recuperou. O baterista do Radiohead, o Philip Sewell, lançou um álbum solo chamado Strange Dance. É o terceiro trabalho dele, que já conta também com Familial de 2010 e Weather Stone de 2014. Larry Miller Jr. não acompanha o U2 na turnê vigente e é substituído pelo Bram Van Den Berg. O motivo divulgado eram problemas de saúde que também não foram detalhados. Mas já era sabido que durante a pandemia, o próprio Larry Miller já tinha divulgado que durante esse período de confinamento, ele detectou, através de exames, enfim, alguns problemas de saúde com cotovelo, joelho e pescoço. E aí, por conta disso, ele foi se tratar, se cuidar. O Bram Van Den Berg tem 40 anos, ele toca na banda Kredzip, responsável aí por substituir o Larry Miller. Tivemos também, e que virou episódio do Repercuta, não sei em que momento tu tá ouvindo esse episódio, não sei se já saiu, mas a gente teve a revelação, finalmente, depois de tanta expectativa, do substituto do Taylor Hawkins no Foo Fighters. Josh Freese entrou na banda, já vem fazendo turnê. E várias matérias saíram à época, tanto a avaliação dele, muita gente que não conhecia, a avaliação do seu desempenho. A própria avaliação do Josh também, muito consciente do peso, do que isso representa e a empolgação principalmente. E continuando na questão das saídas, a gente teve a demissão, ou enfim, o final do ciclo do Jay Weinberg no Slipknot, ele que saiu da banda em 2023. Houve também na época uma postagem, algum rumor indicando o Jeremy Kling para substituí-lo, coisa que foi negada, e até a altura de gravação desse episódio ainda não foi anunciado o novo baterista do Slipknot. O Jeremy Kling fez parte do Venom Inc. e tá no mercado, digamos assim, tá para jogo. O Jay Weinberg, inclusive, depois da saída dele do Slipknot, ele chegou a passar por uma cirurgia no quadril, coisa inclusive que me faz lembrar as coisas que a gente baterista é acometido, né? Problemas de coluna que são comuns e que inclusive no futuro a gente vai ter uma série aqui de saúde, voltada para a saúde de nós bateristas e percussionistas. Uma outra mudança e um retorno numa mesma notícia, acho que uma das notícias que mais abalaram o mundo da bateria em 2023, saída do Mike Mangini do Dream Theater e a entrada, o retorno do Mike Portnoy, acho que um dos marcos aí. Portnoy responsável por influenciar tanta gente, tantos músicos, influenciar também uma das bandas de progressivo mais bem sucedidas da história também, e ele estava na banda desde 2010, inclusive tem episódio aqui do Repercuta analisando o verdadeiro reality show que foi a seleção para baterista e que colocou o Mangini na banda. Agora o Portnoy tá de volta e são várias interrogações aí, muitas curiosidades para saber como é que vai ser o andamento do grupo. Também pretendo gravar um episódio e com a colaboração de muita gente aí para falar o que é que representa esse retorno do Mike Portnoy. O que é que representa esse retorno do Mike Portnoy para o Dream Theater. Vale lembrar que quando ele saiu, ainda em setembro de 2010, ele estava tocando com a Avenged Sevenfold e estava substituindo ali o The Heavy, que tinha falecido também e que fazia parte do Avenged. E aí ele se envolveu com um monte de projetos. Eu posso listar aqui o Metal Allegiance, o Flying Colors, Adrenaline Mob, Sons of Apollo, The Winery Dogs, o Liquid Tension Experiment também, que é importante na trajetória do Portnoy, e aí de volta agora para o Dream Theater. Falando em mudanças, a gente teve a continuidade de uma substituição que já vinha sendo praticada
em anos anteriores. O Joey Kramer do Aerosmith continua fora da banda, pelo jeito definitivamente. O John Douglas, que era um dos seus técnicos de bateria, segue substituindo o Joey e sem previsão nenhuma de retorno do baterista original da banda americana. O John Douglas chegou a dar algumas entrevistas explicando sobre a relação dele com o Joey, explicando que a relação entre os dois está tranquila e que o Joey tem noção do quanto é exigente tocar bateria, e ele já não está mais em condições, infelizmente. Vale lembrar que as relações do Joey Kramer com os outros membros da banda nunca foram tão tranquilas, principalmente as rusgas dele com o Steven Tyler, vocalista da banda, e em 2020 ele chegou a acionar a banda na justiça para poder tocar, para poder fazer parte do grupo. Isso quando tinha sido barrado em alguns ensaios. E o Matt Cameron, baterista do Pearl Jam, foi diagnosticado com Covid-19 e ainda em fase de recuperação precisou ser substituído. A gente teve a presença do Josh Klinghoffer no Pearl Jam em alguns shows da banda. Outra notícia divulgada foi com relação à saúde do Nico McBrain, baterista do Iron Maiden há 40 anos. Ele que revelou que sofreu um AVC em janeiro de 2023. Inclusive temeu por não conseguir mais tocar, enfim. Ele pensou que podia ser o fim da carreira, até porque ele ficou temporariamente com parte do lado direito do seu corpo paralisado, do ombro para baixo, mas aí se recuperou e segue, ainda bem, na banda. No meio de notícias baterísticas para esse ano também, a gente teve a declaração do Chris Slade, baterista que se notabilizou no AC/DC, e após a banda anunciar um novo integrante para substituir o Phil Rudd, e aí o Chris Slade, que fez parte, também deu sua opinião, a sua declaração. O Chris inclusive substituiu o Phil Rudd entre 2015 e 2016, e fez parte da banda também entre 89 e 94. Sobre o Matt Lev, ele tirou uma onda, assim, ele disse que ele era um baterista muito capaz e abstêmio, e a performance do Matt vai colocar a bateria, na verdade, exatamente onde o Angus Young quer, que é no fundo do palco. Desejo-lhe toda a sorte. Teve essa ironia aí do Chris. Phil Rudd, vale lembrar, esteve fora da turnê mais recente da banda, e na época ele estava sendo acusado por porte de drogas e também pelo planejamento de um assassinato. Nesse caso ele foi inocentado do assassinato, mas foi declarado culpado pelo porte de drogas. E foi nessa época, inclusive, que o Chris Slade substituiu o Phil Rudd. Eu acho que de repente talvez o Chris estava esperando que fosse recrutado mais uma vez, e aí, como não rolou, enfim, fez essa declaração. A Drummel fez a sua premiação anual e um destaque foi o Eloy Casagrande, eleito o melhor baterista de metal. Tem episódio do Repercuta aqui também comentando toda a cerimônia e um registro aqui especial para o Eloy, prêmio importante. Eloy Casagrande inclusive ganhou o prêmio da Drummel pela segunda vez. Em 2021 ele também levou o prêmio como melhor baterista de metal do mundo. Tivemos também um desfecho do baterista Ron Voelt, que fez parte do Offspring e estava processando a banda, isso por conta de interesses que se referiam ao catálogo da banda. O Ron perdeu o processo, ele que alegava que não havia recebido uma parcela dos 35 milhões das vendas do catálogo do grupo em 2015. Ele que tocou na banda de 87 a 2003. Inclusive parece que o Offspring tem um histórico conturbado com bateristas. Outro cara que ganhou destaque esse ano, que muita gente nem conhecia, é o Andy Karasturian. Ele foi o primeiro baterista do System of a Down, ainda em 97. E aí o interessante é que na época, o Andy, na mesma medida que a banda estava ganhando destaque, ele entrou numa confusão, se envolveu com uma mulher que já tinha namorado, e houve uma briga entre ele e esse cara. E aí temendo, veja como é interessante, né? Pequenas coisas mudam a história, né? E aí temendo que isso fosse prejudicar a imagem da banda, para conseguir os primeiros contratos, os caras tiraram o Andy e convidaram o John Domayan, que tá até hoje na banda. 2023 também foi o ano em que a Zildjian completou 400 anos de atividade, influenciando tanta gente, fazendo parte da arte de tantas pessoas. História longa, de uma das maiores marcas, não só voltada para o ramo da bateria e não só para a questão musical, mas transcende tudo isso. Rolou inclusive uma cerimônia oficial com apresentações de vários bateristas e percussionistas que são endossos da marca. E por falar em pratos, nós tivemos novos lançamentos de novas linhas na Domene Cymbals, empresa capitaneada aí pelo Chico Domene. Esse ano foi o exemplo das linhas Crystal e também a Nova, que ganharam
ganharam o mundo, inclusive estiveram presentes lá na Conecta Mais, feira que eu participei. Outra notícia é essa também, tivemos a realização de mais uma edição da Conecta Mais Música e Mercado. Esse caso aí vai ganhar um episódio especial porque eu estive por lá e vou trazer algumas impressões, alguns detalhes. Vale lembrar que por lá a gente teve a presença de várias marcas já consagradas no ramo musical, e aí falando um pouco mais de bateria, a gente teve a presença de várias empresas, e também muito bacana o espaço também para pequenos empresários também, produtos custom, enfim, tinha para todos os gostos, para todos os bolsos também, enfim, ótimo lugar de se aproximar, para fazer novos contatos, foi o que eu fiz também. Tivemos o lançamento das caixas de 14x8, as caixas mais gordas, pela Spanking, caixas que são direcionadas para o wash, para a galera toca em igreja, inclusive personalizadas, né, azul e branca, cor do céu. Voltando lá para fora, a gente teve a saída do percussionista Shaw Crahan, o Clown, no Slipknot. Ele passou um tempo fora porque estava cuidando da saúde da esposa, mas já retornou para a banda. Já o Batera Clube completou 20 anos em 2023, foram feitas até algumas ações de sorteios comemorativos, eu ganhei um deles inclusive, e o Batera Clube também é quase que um companheiro nosso assim, não só em vendas, mas em lifestyle mesmo, em estilo e compartilhando conhecimento também. Na produção de conteúdo, o Repercuta chegou aos 100 episódios, um dos podcasts especializados no mundo da bateria e dos tambores, que mais tem episódios, mas a gente também teve o surgimento de mais alguns programas que são muito massa e que servem inclusive de, enfim, quanto mais melhor, e que servem inclusive de pesquisa também. Eu falei do Batera Clube agora, a gente teve o Batera Playcast, que está ganhando vida. São podcasts para programas em vídeo e áudio, contam com aquele modelo parecido com o Drumeu lá, fazendo microscópio no baterista, mostrando ele sentado, ele contando histórias e também tocando algumas músicas, performando. A gente tem, além do Batera Playcast, que é produzido pela galera do Batera Clube, ainda temos agora o TV Braba, produzido lá no IPT, em São Paulo, e também o Blatera. Enfim, mais opções aí pra gente ter mais conhecimento, testemunhar histórias e aprender cada vez mais. O Repercuta inclusive também tá nessa toada. Indo pro lado dos rumores, a gente tem a tendência aí, a boa vontade, o desejo da continuidade do Rush, ou pelo menos que Geddy Lee e Alex Lifeson voltem a fazer música juntos, recrutando um novo baterista, sendo para substituir de fato o Neil Peart ou não, ou fazer um outro projeto. Desde 2015, que não rola show do Rush, e há essa expectativa aí de fãs, enfim, da mídia e todo mundo que consome música e que curtem o som dos caras. O baterista Buddy Kolk, que faz parte do Sublime, participou de um show com o filho do artista Bradley Nowell. A apresentação aconteceu no intuito de reverter alguma renda para os tratamentos de HR, que é o vocalista do Bad Brains, que vinha passando por problemas de saúde. Uma revelação documental vem do primeiro baterista do Nirvana, o Chad Channing. Ele que citou algumas bandas em uma entrevista que influenciaram a banda lá no início, lá nas primeiras demos, as quais o Chad participou. E aí ele citou o Celtic Frost como sendo um grande responsável pela sonoridade deles. O Chad Channing saiu do Nirvana em 90 e foi substituído por Dave Grohl. O resto é história, o resto acredito que todo mundo já saiba. Falei do John Dolmayan, em entrevista também concedida esse ano, ele falou sobre o número de seguidores que ele perdeu após declarar apoio ao governo do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Isso ainda em meio à pandemia. Esse ano também nós tivemos a divulgação do Marcus Castellani, que fez parte do Manowar, entre outras bandas. O Marcus se juntou à banda Just Heroes, que disponibilizou um EP em 2023. E a banda conta inclusive com vários integrantes que se dedicam a um tributo ao Judas Priest. Falei do Mike Mangini, a gente também teve o lançamento de um single solo dele. Ele que já está com álbum para lançamento. E o single é o Freak of Nature, que foi lançado. O single esse que faz parte do álbum Invisible Signs, que tinha previsão de lançamento em novembro de 2023 também. Nesse ano também a gente teve o lançamento de uma biografia conjunta entre o Ben Gillis, baterista do Silverchair, com o baixista da banda, o Chris Jono. Na obra eles abordam os momentos de fama e também os problemas da banda australiana. O Ben Gillis participou de todo esse tempo no grupo, de 95 até 2007.
Na altura de gravação desse episódio também nós tivemos a divulgação dos indicados e indicadas, né, para o Drumeo Awards 2023, que acontece, na verdade, o resultado já em janeiro de 2024. Deixar registrado aqui os 3 brasileiros, uma brasileira e 2 brasileiros, né, o Ramon Montanher, o Maurício Extreme Drums e a Luana D'Ameto, os 3 concorrendo cada um em suas categorias. E eu não sei em que tempo tu tá ouvindo esse episódio, mas eu também vou fazer um raio-x dos 3 e deixar mais detalhado. Importante esse registro aqui. E boa sorte, já não sei, para você que tá ouvindo no futuro, você já sabe se eles levaram mesmo ou não, mas para falar a verdade, até essas premiações, eu acho que o fato de você já estar sendo lembrado já é muito massa mesmo, de verdade. Visto tanta gente boa, né? Tem tanta gente boa fazendo tanta coisa legal por aí. E você ser lembrado e ser mencionado ali, isso é massa demais. Tivemos aqui no Brasil alguns shows do Hit Ramone, que realizou uma turnê aqui pelo Brasil, inclusive na época de um dos shows em São Paulo, show esse que foi cancelado inclusive no dia 12 de outubro, eu lembro, eu tava em São Paulo, eu iria pro show até, mas acabou que foi cancelado. Acabou que ele fez, na verdade, um show privado e o preço do ingresso estava lá em cima, era para o fã do fã do fã. Acabei não indo. Outro destaque de banda que teve em turnê aqui no Brasil em 2023 e que a gente pode falar que teve uma turnê exclusiva do baterista também, que foi do Chad Smith, que, enfim, participou de atividade em escola de samba, tocou Red Hot Cover em bares, tocou Legião Urbana. O Chad, inclusive, participou do show do Glenn Hughes, aqui também no Brasil. Ele que é colaborador de longa data com o artista. Foi no show do Jorge Mateus, a dupla. Em um dos shows em bares, ele até quebrou a bateria lá do baterista Rafael Hidalgo. O Rafael inclusive participou de uma live no YouTube explicando o caso. Deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Foi parte da performance lá. O Chad inclusive pagou a bateria, ficou tudo tranquilo. Os momentos da turnê particular do Chad Smith aqui no Brasil. Foi de bom humor, chamou bastante atenção durante esse ano de 2023. Em cursos eu posso destacar 3 que foram lançados: a Caixa no Frevo, do Augusto Silva. Tivemos também o curso que foi lançado pelo Ramon Montanher e também do percussionista Murilo, que lançou seu curso de Carrom no sertanejo. Ele que compõe a altura de gravação desse episódio a banda da dupla Henrique e Juliano. Uma coisa mais voltada para a vida pessoal, a gente teve o Frank Ferrer, baterista que compõe o Guns N' Roses. A gente teve o divórcio do Frank Ferrer com menos de 2 anos de casado. Tivemos inclusive também a entrega da Pinguim, marca icônica de baterias aqui no Brasil, através do Tozzi, e que agora a Pinguim foi incorporada à Torelli. Tivemos o lançamento da biografia do Charlie Watts, o Sympathy for the Drummer, através da editora Belas Letras. Tivemos o lançamento também da biografia de John Bonham, pela mesma editora, a Casa dos Bateristas, inclusive. E por falar na editora Belas Letras, a gente teve o anúncio de mais 2 biografias que serão lançadas em 2024. John Densmore, que fez parte do The Doors, e também do Eric Carr, um dos bateristas que participou do Kiss. O percussionista e professor Guilherme dos Santos lança o livro Ritmos Africanos do Malawi. Nós tivemos também o lançamento do livro do Bateristinhas, livro educativo para a iniciação de crianças na música. No início do ano, o baterista Sigmund Versten saiu da banda da Aurora após gesto nazista ou acusação de gesto nazista no Lollapalooza Brasil. Entre vários workshops e encontros de bateristas ao longo do ano, as quais também foram divulgados lá na página no Instagram. Eu vou listar alguns eventos que tiveram edições em 2023. A exemplo do Palhoça Drum Fest, o Drum Day em Caçapava, o Batuca Laguna, o Drum Fest em Blumenau, o Girls on Drums em Joinville, o Work Brothers, o Syncope, o IBCF Drum Festival também em Joinville, o Rock Drums em Londrina, o Gaspar, na cidade de Gaspar, foi o segundo Gaspar Drum Fest, os eventos da Amerifa, que é a Associação Paraibana de Bandas, Fanfarras, Regentes e Instrutores, a 10ª edição da Orquestra de Baterias de Florianópolis. O Projeto Pracatum lançou suas oficinas de percussão, dando continuidade ao projeto. Batuca Chapecó também teve a sua edição esse ano. O Bateraço, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, teve mais de uma edição, inclusive, contando com uma edição em setembro e outra natalina, em dezembro. Tivemos o 6º encontro de bateristas em Manaus.
Foi realizado também o primeiro encontro de músicos e bateristas em Bombinhas, Santa Catarina. Tivemos, claro, a Conecta Mais Música e Mercado em São Paulo. Tivemos o Nagano Day, o Skopje Drum Festival, realizado na Macedônia. Tivemos o Ritmisk em São José do Rio Preto, o Ibirama Drum Fest lá em Santa Catarina. Tivemos o Tantan Drum Fest. Tivemos o Bateraço também em Guarapuava, no Paraná, o Salto Umpá, em Salto Veloso, Santa Catarina, e a abertura também das inscrições para o Drum Day em Caçapava de 2024, que também já foi lançado o processo de inscrição. E o baterista do Motley Crue, o Tommy Lee, foi processado também esse ano por abuso sexual, que teria ocorrido em 2003. A identidade da mulher não foi revelada. A ação está sendo movida contra o Tommy, e por enquanto é tudo que se sabe sobre o caso. O Bruno Valverde, baterista brasileiro que compõe o Angra, inclusive esse ano também houve lançamento de álbum novo, mas nós tivemos mais uma notícia de destaque que envolva ele, que é a composição da banda One Gods Destroy. É um super grupo de progressivo que já vai lançar álbum em março de 2024 e que conta com o Bruno Valverde na bateria. Vale lembrar que a banda conta com ex-membros do grupo Sons of Apollo, então vai aí o efeito borboleta, aí o efeito dominó, porque o Mike Portnoy fazia parte do Sons of Apollo, e aí com a saída dele da banda, os integrantes decidiram montar esse super grupo que conta com o Bruno Valverde na formação. Nós tivemos algumas despedidas, infelizmente, começando logo no primeiro dia do ano, inclusive, o Jeremiah Green, baterista do Modest Mouse, faleceu aos 45 anos. Ele que era um dos fundadores da banda, ele estava com câncer avançado e acabou falecendo. O Jeremiah, nascido no Havaí, integrou o Modest Mouse de 93 a 2003 e retornou logo em 2004 até o falecimento dele, agora em 2023. Ele deixou uma esposa e um filho de 6 anos. Outro baterista que nos deixou foi o Fred White, ex-baterista do Earth, Wind and Fire. Ele morreu aos 67 anos. Ele que além da banda também colaborou com artistas como Diana Ross, Bonnie Raitt, Donny Hathaway, Willie Hutch e também Howdy Moon. Já Rob Bachman, baterista do Bachman Turner Overdrive, nos deixou também logo no início do ano. Ele estava com 69 anos. Ele que era canadense, começou a tocar ainda aos 18 anos. E foi um dos fundadores da banda, que vendeu mais de 30 milhões de discos e que se desfez em 79. Ainda tiveram algumas reuniões nos anos 80, aliás, uma reunião em 83 ele não participou e acabou voltando para o grupo em 88, onde permaneceu até 2005. A causa do falecimento dele não foi esclarecida. Já o Joshua Lander, que era baterista do Artillery, ele ao contrário dos outros, ele estava bem de saúde, acabou falecendo atropelado por um ônibus, ele que tinha 45 anos. Ele voltava de um ensaio, inclusive, com outros músicos. Vale lembrar que o Joshua não estava participando da turnê que a banda fez pela América do Sul em 2023, devido a outros compromissos. E dessa forma ele foi substituído pelo Frederick Kaustripo. Realmente foi uma fatalidade, inclusive houve notícia na época de que o motorista do ônibus estava em estado de choque por conta do acontecido. Ele que era sueco e fazia parte do grupo dinamarquês desde 2012 e gravou os últimos 4 álbuns, os álbuns mais recentes: o Legends de 2013, o Penalty by Perception de 2016, The Face of Fear de 2018 e o X de 2021. Ele deixou um filho de 14 anos. Infelizmente também tivemos falecimento do Ivan Conte, o Mamão, baterista brasileiro que fez história no trio Azimuth. Ele que tinha 76 anos e estava na formação da banda até ter falecido. O Azimuth mistura jazz fusion com samba e funk também, com quase 30 álbuns de estúdios lançados. O Mamão também integrou o trio de bossa nova Os Dissonantes e gravou durante a carreira com artistas como Jorge Ben, Paulina Viola, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, Roberto Carlos e Raul Seixas. Ele também tem 3 álbuns solo: The Human Factor de 84, o Pulsar de 97 e o Poison Fruit de 2018. E mais próximo do seu falecimento ele estava trabalhando com Marcos Valle. Mamão é um ícone também, um ícone. Já o Antônio Mel, que era baterista original do Biohazard, faleceu de câncer em julho desse ano. Ele que tocou na banda entre 87 e 88, participando também da primeira demo da banda. E logo depois ele foi substituído por Danny Schuller. Eric Ferro era baterista do Tay Tay Kick,
banda de heavy metal da cena de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E a banda fez algum sucesso no underground com o álbum Metal of Honor, de 86. E o Eric fez parte dessa história. O falecimento dele também não foi esclarecido o motivo. Outro caso foi o da Teresa Taylor, ex-baterista da banda Butthole Surfers. Ela faleceu aos 60 anos por problemas pulmonares, já vinha sofrendo com esse problema. E ela chegou a divulgar uma nota, um comunicado ainda em 2021, falando que essa situação era irreversível, que não tinha como ficar bem, totalmente bem desse problema, mas que estava tranquila com relação a isso. Sobre a Butthole Surfers, é uma banda que a Teresa, que usava inclusive o codinome Nervosa, Teresa Nervosa, a banda esteve nativa entre 83 e 89 e se destacou dessa forma na cena underground também, por trazer um rock mais experimental com influências de música alternativa. A Teresa ainda chegou a se reunir com os colegas de banda para uma turnê entre 2008 e 2009. Já o Black Onassis faleceu aos 57 anos, baterista da Urge Overkill, mais um que a causa não foi divulgada. A banda surgiu em 86 em Chicago e o Black se juntou à banda numa segunda fase, digamos assim, em 91. Na época, inclusive, que a banda excursionou com o Nirvana, abrindo os shows do Nirvana na turnê do Nevermind. Já o baterista Toshihiro Nimi, que tocou na Ball One, faleceu aos 66 anos, de algum tipo de câncer, mas que não foi especificado na época. Mas o que foi divulgado é que ele descobriu o câncer já em estágio avançado, e tanto que faleceu algumas semanas apenas após ter descoberto o problema. Na banda, ele participou de todas as formações e de todos os registros de 75 até 2015, ficando de fora apenas entre 2 anos, ali, 95 e 96. A banda é um dos ícones do heavy metal lá no Japão e uma das primeiras também pioneiras a se inclinar para esse estilo. O Nimi gravou 2 álbuns, além da Ball One, com a banda Lance of Trio na metade dos anos 90. Dick Harry era baterista do Gene Vincent em Blue Caps, faleceu aos 82 anos, tendo gravações, inclusive presença em gravações clássicas, como as músicas Bebop em Lula, Blue Jean Bop e também Laura Lovin'. Para você ter uma noção, o Dick já chegou a ser citado por bateristas como Ringo Starr e John Bonham como influências para eles. Em 98 ele entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll, exatamente com a Gene Vincent em Blue Caps. Já o Kit Harington faleceu aos 66 anos, ele que era baterista da banda Metal Church, também em causa não especificada. Ele que esteve na banda entre 81 e 2006. Ao sair da banda, ele foi substituído por Jeff Plate, mas marcou seu nome entre fãs e entre a crítica especializada. Steve Healy faleceu aos 67 anos, ele que se destacou nas bandas L.A. Guns e Wasp. Vinha sofrendo com alguns problemas de saúde, apesar de não ter tido a sua causa do falecimento revelada. Outro baterista que faleceu foi o Ron Howden, faleceu aos 78 anos, membro fundador da banda britânica Nectar, e estava na banda desde 69, desde o início do grupo. A causa não foi revelada, mas em 2016 ele tinha sido diagnosticado com câncer. Tivemos o falecimento do Manny Martinez, ele que compôs o Misfits, também do Colin Burgess, primeiro baterista do AC/DC. O George Brown, que foi icônico baterista da banda Kool and the Gang, também nos deixou. E outro ícone também, outro cara que marcou a história da bateria e da música, enfim, o Aaron Spears, também acabou nos deixando em 2023. Don Famoleiro é outro cara que tem muita importância no instrumento e que se despediu de nós. É isso. Esse é o episódio do Repercuta que fecha 2023. A produção continua, eu não vou parar em janeiro de 2024. Repercuta que vem com um monte de novidades para 2024. Se você curte o conteúdo, fica ligada, porque vai ter um monte de coisa aqui. Eu já, enfim, vou trabalhar mais do que de costume para trazer mais coisas, mais conteúdo, produtos relacionados, levar o Repercuta para outras plataformas de entretenimento, outras modalidades de arte também, enfim. Vamos em frente e se você ficar por aqui, você vai sacar entre as várias ideias que fica pipocando na minha cabeça e que tento colocar em prática ao máximo e da melhor forma possível. Até porque os ventos estão a favor e tem muita coisa boa para acontecer. Só devo dar uma paradinha ali durante o carnaval, mas depois continuar também, porque tem muita coisa para sair. Tem muito conteúdo para ser produzido e para ser divulgado, para que a gente continue junto nessa jornada
que é o Repercuta Podcast. Sou Jário Tavares, já desejando para você uma boa virada de ano, que seja marcante, que seja importante para você, que você faça por onde. E em 2024 a gente se encontra. A gente se vê, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço.